negócio, Fabrício, mas vocês botam diferente eu acho que quando vocês colocam aí, pra gente aqui vem diferente. Como assim? Porque, por exemplo, na aula 4 não tem esse arquivo. Vamos olhar aqui, ó. Vou lá no meu. Mas Ô, professor. eu tô com essa teoria de que para vocês aparece diferente, porque a Bruna também tinha colocado um exercício na aula, na unidade um na seção um. Só que, na verdade, o exercício estava aparecendo na unidade um seção 3, entendeu? Então, eu acho que Aqui, ó. para vocês aparece de um jeito, para a gente aparece Olha de ali, ó. outro. Unidade 1, seção 4, aqui, ó. Pós-aula. Então, é por isso, para a gente não Vou lá no aparece AVA. igual o seu. Vou lá no AVA. Cálculo 2. Ó. Unidade 4. Está aqui, ó. Pós-aula. Muito estranho. Tá? Eu vou até aproveitar que eu tô aqui no trabalho e vou imprimir isso. Bom, então a gente viu, nós vimos a aula passada, né, que a integral a gente consegue calcular volumes de funções, de intersecções, de curvas, intersecções de retas. Então, eu consigo somar curvas. Hoje a gente vai dar uma complicadinha, tá? Que é uma outra funcionalidade que a integral nos provém, que é o cálculo de volume. Então, quando a gente calcula a área, né, a gente está calculando ela no espaço bidimensional. Agora, se essa minha área, por exemplo, girar em torno de um eixo, girar em torno de um ponto, e aí nós vamos entrar no espaço tridimensional. Então, nós não vamos mais apenas fazer a nossa integração em função de x e y, mas e sim em função de x, y e da profundidade, ou seja, do eixo z. Tá? Então, nós vamos sair da integração do plano e vamos entrar com integração usando coordenadas polares. Tá? Então, nós saímos do retangular para entrar para o polar, ou seja, nós vamos referenciar agora vetores. Então, o que me define um vetor? Vocês se lembram disso? Não. É a direção, né? O vetor é definido por um módulo, uma direção e um E um sentido. sentido. Tá? Então, são três propriedades que me definam uma grandeza vetorial. Tá? Então, olha ali. Ó. Então, nós vamos então entrar na introdução a regras avançadas de integração usando coordenadas polares. Então, a gente vai aplicar regras de integração utilizando alguns problemas e envolve o quê? Volume de sólidos. E depois a gente vai estudar a parte mais técnica, onde a gente vai desenvolver regras avançadas, onde a gente vai mudar variáveis e nós vamos fazer que a gente chama de integração por partes. Tá? Então a gente vai partir a integral em partes para facilitar o cálculo. Tá? E depois a gente vai justamente fazer um entendimento desse sólido em revolução a partir de coordenadas polares para a gente poder enxergar o plano e aonde que tá essas características estão se apresentando. Então, através de quê? De ângulo, distância, né? E a gente consegue justamente determinar qual é o volume da área que eu estou analisando. Então, basicamente, o que a gente vai ver nessa unidade? É identificar e calcular uma integral de volume, saber relacionar o volume de uma integral e saber identificar o sólido de revolução. Saber identificar e estimar o volume de um sólido utilizando integrais e assimilar regras avançadas de integração integrais por partes e mudanças de variáveis. Saber identificar coordenadas polares e esboçar curvas polares, identificar e calcular polares. Bom, a gente vai ver em muitas das situações que quando a gente calcula, quando a gente faz a integração de volume, uma das variáveis a gente vai considerar como se fosse uma constante.
Então, vamos lá. Então, o que se propõe no desenvolvimento dessa unidade? Digamos que vocês estão trabalhando no consultório, no escritório de engenharia civil, tá? E a gente foi contratado para construir um museu. Aqui a propõe que é um museu de matemática. Então, a gente sabe que esse projeto é composto de diversas etapas, como instalações hidrossanitárias, instalação elétrica, infraestrutura, né? A parte, né, estrutural, cobertura. Então, o museu é basicamente composto de 7 andares, mezanino, uma estrutura metálica do telhado, elevador. Então, toda a estrutura de convivência e circulação e armazenamento. Então, a estrutura vai ser construída uma espécie de casca de concreto armado. Uma estrutura autoportante e onde no topo do prédio do edifício vai ser localizada parte da estrutura hidráulica, onde vai se conter a caixa d'água. Então, a equipe é comandada por ti, vocês, né? E os cálculos têm que ser, do museu, tem que ser determinado em função do menor custo para se gastar em uma casca de concreto. Como é que a gente calcula, né, isso? Então, vamos usar o cálculo para nos ajudar, vamos usar o cálculo diferencial para nos ajudar. Então, quais são os conceitos que nós nos lembramos de cálculo? Quais são os conceitos básicos? Se eu estou falando em termos de obra de engenharia, o que eu tenho que prezar, gente? Máximo de segurança com menor custo, tá? Então, a gente tem que sempre primar pela máxima segurança com menor custo para o nosso cliente, tá? Então, seria, então, o volume desse sólido da revolução? Qual é o formato? Pode ser um formato retangular, pode ser um formato piramidal, pode ser um formato esférico. É um sólido de revolução, né? Qual é o sólido de revolução da esfera? É o círculo, né? Então, se eu tenho uma área de uma figura geométrica, que é o círculo, eu revolucionando, ou seja, eu girando esse meu sólido em torno de um eixo, eu vou ter uma esfera. Qual é, por exemplo, o sólido de revolução de um cone de base circular? Pode ser um triângulo, então eu posso ter um triângulo equilátero, dependendo do ponto onde eu pego e faço o giro, por exemplo, em seu cateto oposto, eu faço surgir um cone de base circular. Então, para compreender a integral definida, nós vamos aplicar a teorema fundamental do cálculo, compreender o conceito de antiderivada, que nós já vimos trabalhado na aula passada, e aplicar os conceitos que nós vimos também, nós trabalhamos das integrais imediatas, aonde estão justamente no nosso formulário. E vamos executar os cálculos de áreas nessas curvas e vamos resolver problemas com valores iniciais. Então, olha ali. Então, a primeira etapa, o que ele nos diz? Tá? Que o nosso concreto deve possuir 30 centímetros de espessura e a construção tem 25 metros de altura. Deixa eu mudar aqui o ponteiro do meu mouse. Então, o que eu estou configurando aqui? Eu tenho, então, uma placa delgada. Vocês concordam comigo? Então, tem uma placa de 25 metros e 30 centímetros de espessura. Olha aqui. Então, eu tenho uma placa de 25 metros e 30 centímetros de espessura. Como ficou isso aqui? Só um pouquinho.
Só pode ir, se você for mesmo bagunçado até a ponta e você segurar na ponta, ele fica reto sozinho. É. Como é que é? Então, você tem que fazer isso e esperar. Faz a linha e espera, sem parar de clicar, ele vai ficar reto. Você só para quando ficar reto. Ó, segura, viu? Ah, obrigado. Very thanks. Então, nós temos aqui, então, Ó, tem régua e tudo seu, mas não tem essa régua, não. ah, viu só que bonitinho? Então tá. Então, aqui eu tenho, então, 25 metros. Queria botar só um texto aqui. Aqui. Então, aqui. 25 metros. E aqui eu tenho 30 ou 0,30. 0,30 metros. Tudo bem. Vou voltar para o nosso texto. Então, foram estudadas as possibilidades junto com a sua equipe e concluiu-se que a construção deve ser calculada rotacionando a região limitada entre as retas y igual a zero e x igual a zero. Tá? O que quer dizer x igual a zero e y igual a zero? Que retas são essas? Tá no meio, é. Exatamente, é o plano cartesiano, É um ponto no meio, é. no meio. Tá? Então, justamente ali são as retas partindo da origem do nosso plano cartesiano. E y vai se comportar o quê? Como uma função de segundo grau, cuja equação é comandada por uma equação 25 menos x ao quadrado e tem um intervalo entre menos 5 e 5, que dá justamente os 25 metros de altura. Tá? Formando o lado externo da casca por outra função de 24,7 a menos 1,12x ao quadrado. E os limites de 0,4 e 0,5. Isso aqui é o quê? É o que é determinado pela espessura, ó. Tá? Essas diferenciações aqui foi dado pela espessura. Vamos lá. Então, o nosso sólido de evolução vai ter qual é o melhor formato? Ou esse ou esse. Tá? Então, vamos saber identificar o sólido, né? Vamos verificar qual vai ser a revolução deles. Então, são sólidos em revolução, né? Então, a gente tem que ter em mente como é que é formado os sólidos em revolução. Então, nós temos o quê? Vamos voltar para o nosso whiteboard. Então, se eu rotacionar, por exemplo, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Escrita a tinta aqui. Se eu rotacionar, eu vou fazer com uma tinta diferente. Se eu fizer uma curva neste meu sólido, determinando um raio R qualquer, em um ponto de origem, eu vou ter o quê? Diversos segmentos dessa minha casca girando ao longo dessa minha distância x aqui. E eu vou formar um elemento de volume, cuja área vai ser quem? Vai ser o quê? O círculo determinado pelo meu raio R e a minha altura determinada pela equação de formação da minha casca. Ok? Então, eu vou ter uma equação de formação da casca externa e uma equação de formação da casca interna. Então, olha que interessante. Então, eu vou ter uma equação de revolução
do meu elemento que está compondo a minha área, junto com uma outra área em um outro plano que vai me caracterizar o volume. Então, vamos lá. Ó. Não se engane, mas as diversas áreas nas ciências exatas utilizam gráficos de muitas variáveis. E o problema é obter um volume que, sob a superfície, é muito comum e importante. E é um conhecimento que é aplicado na engenharia e na física. Então, vamos lá. Então, sempre eu vou relacionar o quê? Que volume é área vezes altura. Então, se eu conseguir determinar a área de uma das minhas faces, eu sabendo a altura que ela está rotando ou sendo proporcional, a minha relação entre elas é o volume do meu sólido. Tá? Então, o cálculo sempre foi importante ao longo da história. Então, o método de exaustão, criado pelos gregos. Ele utiliza para estimar volumes de sólidos simples, como cilindros, paralelepípedos, pirâmides, que foram inseridos no interior de objetos. Então, eu consigo, através de uma série de objetos pequenos, eu estimar o volume de um sólido maior, cuja a equação de formação deste não é conhecida. Então, esse exatamente é um método da exaustão criado pelos gregos, ou seja, eu estou fazendo uma aproximação da minha área. Então, quanto menor o objeto que eu consigo botar dentro do objeto maior de volume desconhecido, eu consigo me aproximar do seu valor exato. Então, é claro que você pode gerar figura e o método continua valendo. Então, volumes que foram, então, por exemplo, descobertos, determinados pelos gregos, tá? Graças a esse volume deles, a gente utiliza até hoje. Então, por exemplo, para saber o volume, né, de um fluido, eu determino o quê? Determino o volume de um recipiente conhecido, né? E aí eu consigo saber o volume do fluido que cabe naquele recipiente. Então, por exemplo, uma caixa d'água, seja ela de forma cilíndrica ou retangular, se eu tenho uma quantidade conhecida de fluido, eu posso determinar o volume da caixa d'água ou vice-versa. Tá? Bom, esse aqui é o senhor Bernhard Riemann, matemático alemão, que foi um dos responsáveis pela descoberta do conceito de integral que nós utilizamos. Tá? Então, se a gente dividir, por exemplo, né, uma seção de volume de determinado objeto em pequenas seções de volume, o somatório desses volumes me dá o somatório total do meu objeto. Então, é o que analisa justamente essa figura aqui, onde a gente faz a partição de um pão de forma, por exemplo. Então, as diversas fatias desse pão de forma me dão o valor total do volume do pão de forma. Então, esse é o princípio da integração de volume. A gente vai partir em pequenos volumes para descobrir o volume total. Então, se eu tenho uma área conhecida, então, seja um dA dx, o somatório desses dA dx ao longo do eixo x vai me dar o volume total do meu objeto a ser analisado. Tá? Ó. Então, vamos lá. Então, o volume total vai ser que a variação da minha área ao longo de x vezes a minha variação de x. Então, eu posso dizer que o meu volume do sólido, ou seja, meu volume total do sólido, dos pontos A a B, é a integral da área, da variação da área ao longo do eixo x. É isso que a gente quer dizer com esta estimativa da integral de volume. Os sólidos de rotação é um caso bem específico desse formato, aonde eu tenho, muitas vezes, a área sendo formada numa figura triangular, onde vai se usar muito o π.
Tá? Então, um caso extremamente útil de tal método aplicado é um nó dos conhecimentos de sólidos de rotação, ou seja, está rotando no próprio eixo ou no eixo em uma das suas faces. Então, não há Fabrício, exigência. Oi. eu vou entrar pelo computador, tem como me aceitar de novo, por favor? Claro. Tá, vou colocar aqui. O de hoje é bem teórico. Depois, a aula que vem, eu vou para o quadro, vocês vão entender melhor. Então, quando eu faço a rotação de uma área em torno do eixo Y, por exemplo, eu estou relacionando π. Vocês lembram o que é a relação de π? Qual o valor de π? 3,14. Tá. Blá, 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 E a blá, 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 relação blá, de blá. π me relaciona o quê? O que o π me relaciona em relação à circunferência? R ao quadrado? O que é 2πr? É o... não sei o que, na mais 10, esqueci. Não. É que, na verdade, assim, isso é uma constante Cálculo de circunferência. matemática, gente. É uma correlação. Qualquer circunferência, tá? É uma razão do raio pelo seu perímetro. Então, essa razão vai ser sempre o quê? 2π. Porque o perímetro não é 2πr? Sim. Exatamente. Então, isso quer dizer que sempre que eu tiver o perímetro de uma circunferência, ou se eu pegar o raio de uma circunferência e fizer uma operação matemática em relação ao perímetro, vai me dar uma constante equivalente a 2π. Então, o perímetro dividido pelo raio é igual a 2π. O raio dividido pelo perímetro é o inverso. Tá? Então, faça a diagnóstica e vamos lá. Quero mostrar uma coisinha para vocês aqui. Aqui, ó. Esse aqui. Aluna, eu sou o professor Gustavo Não dá bola pro Viegas cara, tá? e nesta aula nós veremos qual o volume do sólido obtido pela rotação dessa curva aqui em torno do eixo dos x para o x entre 0 e 4. Eu começo com uma rápida revisão daquilo que se precisa para o exercício, que é o seguinte. Aqui estão os eixos, esse aqui é o eixo dos x, o outro é o eixo dos y. Eu vou traçar um segmento de reta paralelo ao eixo dos x. Ele está sempre na altura R. Então, isso aqui, ó, mede R. Aqui o x vale A, aqui o x vale B. Eu vou pegar isso e vou girar em torno do eixo dos x, de tal maneira que eu obtenho um cilindro. O volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. A base está aqui, é um círculo. O raio desse círculo é justamente esse R aqui, ó. Isso aqui é isso aqui. Então, o volume desse cilindro é a área da base πr ao quadrado vezes a altura. A altura desse cilindro está aqui, ó. Isso aqui é a altura, que eu vou chamar de ΔX. É esse ΔX aqui, ó, esse comprimento. Essa variação dos x é justamente a altura aqui do cilindro. PR ao quadrado, ΔX. Isso é o volume desse objeto. Bom, a pergunta original envolve a raiz quadrada de x.
Eu vou pegar essa curva e fazer um procedimento parecido. Traço aqui a raiz quadrada de x. O x vai entre 0 e 4. Então, digamos que vá até aqui assim. Agora eu faço o procedimento de girar. Girei em torno do eixo dos x. E obtive esse sólido aqui. Então, a minha pergunta é, qual é o volume disso aqui? Isso aqui eu não sei. Mas eu sei esse aqui. Então, o que é que eu faço? Eu pego um pedaço desse sólido, que tem um volume, eu vou chamar de V pequeno, e vou aproximar o volume desse sólido por isso aqui. Então, vai ser mais ou menos o volume de um cilindro, que tem qual raio? Isso é que é importante notar. Digamos que eu peguei essa fatia aqui, ó. Nessa fatia, eu vou pegar um valor x aqui, qualquer, que me levará aqui numa altura f de x. O volume desse sólido preto aqui é mais ou menos π f de x ao quadrado delta x, em que delta x agora é esse pequeno pedaço que eu vou pintar aqui, ó, em roxo. Isso aqui, ó, é um pequeno ΔX. Então, qual que é o procedimento? Agora, eu pego uma outra fatia aqui do sólido e repito o processo de aproximar pelo volume de um cilindro. Vou lá e pego outra fatia do sólido, vou lá e repito o processo. De tal maneira que o volume do sólido que eu quero, ele é mais ou menos a soma dos volumes de diversos cilindros que aproximam o seu volume. Π f de x ao quadrado delta x. E esse volume será exatamente o limite de quando eu faço esses ΔX tenderem a zero. Então, eu vou fazer esses ΔX em tamanho tenderem a zero. Dessa expressão aqui. E agora, por definição de integral, o que eu tenho aqui é a integral de A até B de π f de x ao quadrado dx. Essa aqui é a expressão que calcula o volume de um sólido obtido a partir de uma curva y igual a f de x que girou em torno do eixo dos x. Em geral, eu vou colocar esse π para fora da integral. Passando a limpo, ficou assim. Então, temos a expressão. O volume é π da integral de A até B da f de x, que tem que ser elevada ao quadrado, dx. Então, aí, feita a revisão, a função que eu estou trabalhando é a raiz quadrada de x e o x entre 0 e 4. Aqui, ó. Π da integral de 0 até 4 da raiz quadrada de x ao quadrado dx, que fica π que multiplica a integral de 0 até 4, raiz quadrada que está elevada ao quadrado deu só o x. A integral de x é x ao quadrado sobre 2, então ficou π x ao quadrado sobre 2. De 0 a 4, aplico o teorema fundamental do cálculo. Eu vou substituir o extremo de cima no lugar do x, eu subtraio e aplico o extremo de baixo no lugar do x. De tal maneira que eu obtive aqui, então, 16 π sobre 2, 8 π unidades de volume, é
a resposta procurada. Então, o volume desse sólido aqui, 8 pis. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí. Vocês não vão acreditar. Algum drama, não? Mais ou menos. Bem tranquilo, né? Tranquilo. Manda esse link pra gente poder rever. Eu vou mandar depois. Outra coisa, já vou botar até no grupo lá para vocês não. Vou criar depois no grupo da. Só por calma, tá? Tá. A Bruna criou um só pra ela. Isso aqui que eu vou querer mostrar para vocês agora aqui, ó. Na aula que vem, eu vou fazer um exercício no quadro, tá? E vou começar com vocês a utilizar. Só deixa eu sair aqui. Esse bichinho aqui, ó. Esse software aqui. Que software é esse? Deixa eu ver já que eu vou baixar. É VW BX máxima. Tá? Como é que é? É WX máxima, tá? Então nós vamos começar a brincar que na verdade ele é um software matemático, tá? Então a gente pode resolver cálculo, pode resolver problemas de integral, equações diferenciais, problemas de cálculo numérico, tá? Então um cálculo é um software bem básico que vocês podem usar o resto da graduação de vocês. Tá? Bem legal. Tá? Bem legal mesmo. Aí ele cria gráfico, é isso? Ele cria gráfico, ele resolve integrais. Tá? Faz a aproximação numérica. Pode usar na prova. Não. Vinícius. A gente vai começar a usar a parte no quadro, tá? Mas acho que vocês têm que começar a conhecer isso também para poder utilizar. Tá? Já baixei aqui esse negócio. Vou baixar quando chegar em casa. Tá bom, gente? Tá bom. Então, era o que eu tinha para vocês hoje. Não deixem de criar ali baixar o material, tá? Eu vou depois criar um grupo e vou botar vocês, tá? Tá bem. Bom, gente? Tchau, tchau. Fica com Deus. Bom início de semana, gente. Até. Ô, Fabrício, boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite. Hugo.